Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. E esse é o Rolllyrics sem o VLC Player. Meu Deus, que piada ruim, velho. Eu me dei o trabalho de fazer essa introdução pra fazer essa piada sem graça de tiozão. É isso mesmo, vai me dando liberdade, eu sou tiozão mesmo, faço piada ruim. Vou pegando, eu vou me soltando aqui e aí eu vou mostrando minhas garrinhas. Mas é verdade, o Rolllyrics sem o VLC Player seria totalmente diferente pro lado negativo. As duas ferramentas caminhando juntas são perfeitas, uma eleva o nível da outra com toda certeza. E o que mais me intriga é que a maioria dos usuários de Rolllyrics não dão a devida importância para o VLC Player, só utilizam ali como uma ferramenta que dá play e pause nos vídeos e nas músicas. Mas o VLC Player, sendo usado com criatividade e sendo usado o seu máximo potencial, é uma dessas coisas que eu digo que separa a boa projeção, a projeção ok, a projeção amadora, sendo bem realista, a projeção amadora da boa projeção. Então, repito, o bom uso no seu máximo potencial do VLC Player é uma das coisas que separa a projeção ruim da excelente projeção. Então você já deve ter percebido que essa aula de hoje é sobre o VLC Player. Esse quadradinho pequeno aí, que é pequeno no tamanho, mas gigante na importância dentro do Rolllyrics. Então vamos aprender a dar a devida importância. Eu sou o Makelvin Silva e esse aqui é o Mídia para Pequenas Igrejas. Aqui a gente fala sobre mídia, comunicação e marketing para igrejas de uma forma descomplicada e ensinando formas de como fazer muito com pouco, pois esse é um treino que nos leva a grandes coisas. Então já te peço aquela moral de sempre, se inscreva no canal se você não é inscrito, eu vejo que tem mais pessoas que assistem do que inscritos. Então me dá essa moral, me dá essa força, eu tô começando aí, tô querendo ajudar muitas igrejas, tô querendo chegar mais longe com essa mensagem aqui, a gente não fala sobre Rolllyrics somente. Então eu preciso dessa moral, se inscreva no canal, curta, ative o sininho das notificações e se puder, se fizer sentido para você, compartilhe, porque pode ter pessoas que estejam precisando desse conteúdo também. E outra coisa que eu percebi é que a maioria das pessoas inscritas aqui no canal não me seguem no Instagram. Me ajuda, gente. O conteúdo lá tá ficando muito legal. Não é só sobre Rolllyrics, é sobre o departamento da mídia em geral na igreja, criação de conteúdo para internet, criatividade. Cara, é coisa top que eu tô preparando lá no Instagram. Me segue aí. Me segue aí, me dá essa força, @mídia para pequenas igrejas. Eu conto com você, vou ficar muito feliz se eu ver que você assiste aqui os vídeos e ver você me seguindo lá. O VLC Player, por que eu dou tamanha importância? Por que ele é tão importante assim? Primeiro, eu vou dar o benefício da dúvida e dizer que talvez não seja tão importante, porque os conteúdos sobre Rolllyrics que eu vejo aí no YouTube, eu nunca vi ninguém dar tamanha importância pro VLC Player como eu estou dando aqui. E talvez não seja tão importante, mas eu considero uma ferramenta fundamental, essencial para o Rolllyrics. Eu percebi isso através de erros, através de cagadas mesmo. E eu vou contar uma dessas histórias. Certo dia na minha igreja, um rapper foi cantar lá, foi louvar. Muito bacana o trabalho. Não sei se você conhece o Bolívia. Eu acho que é só Bolívia, MC Bolívia, alguma coisa assim. E aí ele apresentando essas músicas de rap, tem bastante conteúdo nela, então eu acho que ele quis fazer uma apresentação, falar sobre o tema, alguma coisa assim. E ele deixou combinado com o menino que estava lá na projeção no dia e eu estava só olhando, fiscalizando como é que estavam os trabalhos lá dos voluntários. E aí esse rapper, ele falou assim, apresentou a música e falou: "Solta o som, DJ". E aí pensa no silêncio.
É isso mesmo, foram mais de 5 segundos para aí a música iniciar. Aí eu fui ver a pessoa que estava cuidando ali do som da projeção. Geralmente fica no mesmo computador, no notebook, porque a gente consegue agilizar tudo ali. Áudio, vídeo, a projeção pode ser feito no mesmo lugar. É só soltar a música. E aí eu vi que a pessoa que estava ali cuidando, estava no Whole Lyrics naquele dia, na projeção, colocou as músicas em uma pasta comum no computador e escolheu soltar através dali mesmo. Talvez o reprodutor fosse o Windows Media Player. Então, primeiro pode ter faltado comunicação, talvez, que é algo muito importante. Você que me assiste aí sabe que eu falo bastante isso. Mas ele foi pego de surpresa no Solta o Som DJ. Talvez ele não estava preparado para esse código, que nem é um código, é bem comum. E aí, só que daí teve o tempo dele achar a música que estava combinado, aí clicar, aí o computador processar aquele áudio todo naquele reprodutor e assim reproduzir a música. Então, tá aí a demora e aí que eu vi o quão o VLC Player é importante. Porque associado uma boa comunicação, um bom planejamento e organização, ele vai ser bem mais eficiente. E se tudo isso tivesse acontecido, tivesse colocado as músicas dentro do Whole Lyrics, ter acontecido essa comunicação, quando o rapper tivesse falado solta o som DJ, antes mesmo dele terminar a falar, já estaria tocando a música. Então aí foi um dos casos que eu vi a importância do VLC Player. Por que ele é tão importante nesse quesito? Porque geralmente não tem esse delay ali. Você clica e ele já começa a reproduzir. Se está organizado, não, você mesmo não vai demorar. Já vai clicar e está feito, está pronto o sorvetinho. Outro caso, agora imagine comigo um evento aí na nossa igreja. Um evento importante que tem todo ano, uma conferência, um musical, um teatro, um culto importante que tem todo ano, um culto temático. E aí você e a sua equipe de mídia preparam um conteúdo top, uma abertura sensacional, incrível. Então a pessoa que está lá responsável por soltar os conteúdos, os vídeos, ela solta lá um vídeo de abertura. Aí ela soltou, deu play lá. Terminou o vídeo, aí do nada começa o mesmo vídeo de novo. Todo mundo diz, meu Deus, o que aconteceu? Pausa, tira, tira. Primeiro rola aquela movimentação que geralmente as pessoas percebem e acaba, por mais que seja resolvido rápido, acaba chamando atenção, fica feio. Concorda ou não concorda? Outro exemplo, se na mesma abertura tem uma sequência de mídias que serão apresentados para compor aquela abertura. Você não sabe como utilizar direito os recursos aqui do VLC Player dentro do Whole Lyrics e você tem que colocar vídeo por vídeo manualmente. E talvez esteja clicado um botãozinho ali, um certo botãozinho, que além de você ter que colocar vídeo, mídia por mídia, manualmente, acaba voltando para a mesma mídia que foi tocada anteriormente, repetindo. E você tem que pausar com aquele desespero todo e colocar a próxima. Fica feio, concorda? E se for durante a apresentação de um teatro, que você tem várias mídias ali serem apresentadas, passou para a próxima parte, e de repente repete a música anterior, da parte anterior. Digamos que passou de uma parte animada, divertida, cômica, para uma parte extremamente triste. E de repente solta aquela música toda animada ali. Cortou o clima. Acabou com o teatro. Acabou com a emoção da parada. Então, nesses tipos de caso, eu percebi que o VLC Player é de extrema importância e que nós precisamos dominar o VLC Player também. Porque nem sempre, às vezes, é questão na projeção, às vezes é só um áudio, mas também atrapalha. Então, se você concorda comigo, continua no vídeo aqui, que eu vou passar todas essas manhas aí, esses detalhezinhos e algumas outras coisas aqui que eu guardei para o final do vídeo relacionadas aos outros assuntos. Então tá, primeira coisa, você precisa adicionar as suas mídias aqui para a biblioteca, né? Eu já tenho as minhas prontas aqui, mas eu vou mostrar aqui, ó. Clica nessa pastinha, aí vai abrir os seus arquivos aqui, você identifica qual arquivo você quer colocar. Aí você só arrasta aqui para dentro, ok? E tá pronto o sorvetinho. Para imagem é a mesma coisa, né? Você vai aqui em imagem, né? Abre a pastinha, localiza o arquivo que você quer e pronto, tá pronto o sorvetinho, ok? Então, e aí você tá na biblioteca, você só coloca aqui para a seção que é do culto, né? Da organização do culto,
e aí organiza a ordem que você vai utilizar. Eu vou aproveitar e já vou dar algumas sugestões de criativas mesmo para a projeção, tá? Conforme a gente faz lá na minha igreja. Então, o loop pré-culto, daí tem a abertura. Só deixa eu organizar aqui que eu já vou explicando tudo certinho, tá? Ó, então lá na minha igreja o que a gente faz? Uma preocupação que eu tenho é sempre com o título, né? Então coloca um código no título ali que isso vai guiar a forma que é utilizado e toda a equipe que mexe, né? Que é escalado para o Rolirix trabalha da mesma forma, tá? Então a gente trabalha com o codinome loop para quando a gente aciona certa característica aqui dentro do VLC Player que é para rodar tudo aquilo lá em loop. Então a gente tem um loop que é chamado loop pré-culto, que ele fica rodando ali uma hora, meia hora antes de iniciar o culto, enquanto as pessoas vão chegando e tudo, que vai passando informações, vai passando coisas sobre a igreja, o seja bem-vindo, visitante, tudo mais, tudo que tem na igreja. E enquanto as pessoas vão. E esse loop ele é sem som, então não tem som nenhum, então a gente tem a liberdade de colocar uma música ambiente ali para quando as pessoas vão chegando. Aí depois a gente passa um vídeo de abertura, né? Um vídeo de abertura que tem todo o culto. Aí depois dos. Geralmente tem sempre umas imagens ou vídeos que é relacionado a avisos da semana. Aí a imagem que é do Pix ali para ofertas e dízimos da igreja. Aí depois disso sempre tem. Não tem aqui porque não é um caso de um culto mesmo. Mas geralmente sempre tem depois desse que a gente usa das ofertas, uma imagem que é o tema da palavra, da pregação, que o nosso designer sempre prepara. E depois um loop que é a logo, né? Um design motion da logo ali, com o fundo preto e com o fundo branco. E depois um loop para finalizar o culto, né? Vai em paz, tenha uma excelente semana, até o próximo culto e tudo mais. Então a gente utiliza dessa forma aqui as nossas mídias visuais aqui para o telão, tá? Então, para rodar, para iniciar a projeção é muito simples. Dá 2 cliques e já vai iniciar. E aí vai rodando. Ó, sejam bem-vindos, sintam-se em casa, né? Isso aqui é o nosso pré-culto, nosso loop pré-culto. Vou deixar um pouquinho aqui para você ver como é que faz. Veja que é muito simples. A nossa igreja adota uma identidade visual mais minimalista, mas ao mesmo tempo puxando para o lado do jovem, tudo, então com alguns elementos bem legais, ok? Ó, já aproveita, chama para as redes sociais, dá os avisos aí da igreja, né? Bem bacana, ok? Aí vai chamar para a escolinha, tudo. Aí tem um detalhe, né? Lembra que eu falo a tecla do pânico é a tecla ESC? Para quando tem vídeo e áudio aqui, que a gente usa o VLC Player, a tecla ESC nem sempre vai funcionar. Ó, tô clicando na tecla ESC, a única forma dela funcionar é se eu ir para a tela que está sendo projetado, clicar e aí dar um ESC, que ele vai ser selecionado. Para não precisar se dar esse trabalho, porque senão vai aparecer o mouse. Ih, bugou aqui. Senão vai aparecer o mouse na sua tela de projeção, o que é muito feio. Você vai clicar F4, que tem o mesmo efeito. Então a tecla do pânico para áudio e vídeo é a tecla F4, ok? Beleza, o que eu quero chamar a atenção aqui? Primeira característica é aqui dentro o VLC Player ele tem uma lista de reprodução. Aí eu preciso que você entenda. Existe a lista de reprodução do culto, que é essa, né? Envolvendo tanto as letras, a lista de reprodução de letra, a lista de reprodução de mídia, ok? E tem a lista de reprodução do player, que não é essa aqui. Aqui tá só para você, essa aqui do ladinho aqui é só para você organizar os arquivos que serão apresentados. E aí tem uma lista de reprodução do VLC Player, que você pode organizar uma ordem ali para um movimento específico, para uma sequência específica. Então, digamos aqui, ó, eu clico com o botão direito e vou adicionar a lista de reprodução do player. Beleza, o VLC Player não viu, você não viu acontecer nada na tela, mas o VLC Player já recebeu essa informação. Aí vem a abertura aqui. Eu vou dar exemplo só com os loops mesmo, tá? Que são mais curtinhos. Adicionar a lista de reprodução do player, adicionar a lista de reprodução do player, adicionar a lista de reprodução do player. Ó, eu só coloquei os vídeos que iniciam em loop.
Aí a lista de reprodução do player está aqui, ó. Clica nesses três pontinhos aqui. Deixa eu excluir o abertura. E pronto. Aqui o VLC Player ele vai rodar nessa ordem. A não ser que você diga para ele fazer diferente. Eu já vou mostrar como. Então aqui você criou uma ordem, uma sequência para o VLC Player apresentar, ok? E como que você... e você pode configurar, né? Primeiro eu quero o loop pré, depois eu quero modificar. E você organiza da forma que você quiser. Você limpa tudo, você seleciona um, exclui um caso você não queira. Você pode colocar arquivos direto aqui também, você clicando nessa pastinha e tudo mais, ok? Entendido? Então aí já mostra no caso de uma abertura, eu quero pegar uma sequência, coloca tudo aqui. Beleza. Eu vou limpar aqui a lista de reprodução, vou dar outro exemplo. Para o início do culto nosso, a gente fica passando esse loop pré-culto, né? Às vezes a gente acrescenta um outro loop ali, coloca numa sequência, mas geralmente é um único loop só. Então você dá o play para iniciar. Aí veja bem aqui, ó. Esse íconezinho onde eu estou passando o mouse, você vai dizer, se você clicar nele, você está dizendo para o Rolirix, eu quero que ao terminar essa mídia, você inicie ela novamente. Certo? Então aí você não tem surpresas. Você tem que ficar de olho. Caso você tenha uma mídia que quando ela terminar, você precise que encerre mesmo, você não pode deixar isso aqui ativado. Quando for um loop, que é esse caso aqui, você deixa ativado, assim que terminar ela começa de novo. E é isso que é um loop, né? Ele vai repetindo, ok? Então, e aí quando você tem uma sequência, vou colocar uma sequência de loops aqui. Adicionar a lista de reprodução player, adicionar a lista de reprodução player. Aí veja bem, eu coloquei as minhas mídias na lista de reprodução do VLC Player e ativei aqui o modo repetição. Só que aqui do lado ele já vai estar por padrão para executar a lista de reprodução do VLC Player. Se mesmo que eu tenha uma lista, naquele momento eu quero executar só aquele loop, só aquela mídia, eu clico aqui para aparecer esse número 1. E aí vai estar repetindo somente a mídia atual. Ó, veja que vai começar, terminou e vai começar de novo o mesmo vídeo. Ficou claro? Espero que tenha ficado claro. Eu falo que às vezes eu me enrolo tudo aqui, mas eu espero que tenha ficado claro, tá? Então aqui vai executar a lista. Ó, vou passar por fim aqui. Deixa eu ver. Isso. Ali, ó, agora vai mudar o conteúdo que vai apresentar, porque tá para executar em loop a lista. Está em loop, mas executa. Ó, mudou, viu? Está em loop, mas é um loop da lista. Repito, caso eu queira que seja um loop único da mídia, clica aqui, ok? Outra coisa, vamos aqui para o lado, né? Aqui eu posso rodar, seja em loop ou não loop no modo aleatório, né? Então não vai executar a ordem que eu coloquei lá na lista de reprodução. Aqui há algo muito legal, ele faz um efeito de transição de uma mídia para outra, tanto na exibição de vídeo quanto de áudio, um fade in e fade out, que em questão de vídeo ele vai mesclando ali, vai apagando aos poucos sem ser aquele negócio abrupto, nem sei se existe essa palavra, na questão da música ele vai abaixando gradativamente, vai aumentando gradativamente, então não fica aquele susto lá na hora que você troca de arquivo. Isso o loop mesmo faz automaticamente, ok? Ó, aqui embaixo você vai tem algumas opções de como você quer projetar o conteúdo, né? Tem que tomar um cuidado com isso, principalmente com o estender. Vamos supor que você tem uma tela de projeção mais panorâmica e você cria um conteúdo mais quadrado. Se você for estender, né, vai esticar a sua mídia, então vai dar uma distorcida. Isso pode ser bom, pode ficar feio ou pode acabar ficando imperceptível. Então isso aí depende de como vocês vão criar. Então é interessante que você crie uma mídia já no formato do telão. Se for uma tela quadrada, né, acho que é 4x6, que é o padrão antigo daquela televisão de tubo, mais quadrado, cria um negócio mais naquele formato. Se for quadrado mesmo, que você não tem uma projeção, uma intenção ali, é uma tela quadrada, cria uns vídeos, as imagens quadradas. Se for uma tela
em proporção 16:9, eu vou ter uma aula exclusiva disso. Quem está boiando aí nesse assunto, fica tranquilo. As proporções padrões de tela, isso é um dos temas que eu vou trazer aqui, tá? Então, criem as mídias de acordo com o formato da tela que vocês usam. Então, aqui você pode ajustar isso aí, estender a mídia que você tem com a tela, ajustar no meio, colocar no centro do formato que ela é, e aí vai ficar umas bordas se não for do mesmo tamanho, né? Ou deixar algum conteúdo mais transparente. E aí tem a questão aqui da tela de retorno. Né? Como que eu vou exibir na tela de retorno? Tela de retorno é o seguinte: é uma terceira tela. A tela que é a área de trabalho, que é a tela que você configura tudo aqui. A segunda tela, que é a da projeção. E uma terceira tela, que requer uma configuração ali no computador e também no projetor, para ser uma tela independente, que é uma tela com informações específicas para quem está no altar, a tela de retorno. Então é tela de comunicação basicamente, né? Então se você quer exibir essa mesma informação nessa outra tela, relaxa que vai ter vídeo disso aí também. E aqui embaixo uma coisa muito legal, webcam. Isso é muito legal para quem faz projeção ao vivo na igreja. Eu vou dar um exemplo. Na minha igreja, a gente fazia batismo e muitas das vezes o batismo era dentro da própria igreja, numa área externa da igreja. Aonde se a igreja, se todo mundo saísse do culto lá e fosse lá para fora nessa área externa, não ia ficar legal, as pessoas não iam ver direito. Então o que a gente fazia? A gente fazia projeção ao vivo nessa igreja já e a gente compartilhava a tela da projeção ao vivo no telão da igreja para as pessoas acompanharem do telão o batismo que estava acontecendo no espaço externo da igreja. Então todo mundo via da mesma forma. E essa função aqui no VLC Player, a webcam, é a mesma coisa. Se você tem uma webcam que é dentro do computador, não necessariamente a webcam, a telinha ali, às vezes, hoje em dia se transforma o seu celular em webcam. Se vocês fazem transmissão ao vivo, vocês usam câmera, que vocês podem compartilhar o sinal dessa câmera com o computador e ele recebe como um sinal de webcam. Então as webcams, as câmeras que tiverem acopladas no seu computador, essa parte aqui do Rollyrics vai reconhecer como uma webcam e vai pegar aquele vídeo e apresentar no telão. Ó, eu tenho essas possibilidades aqui no meu, né? Então, algumas dicas aí. Eu vou trazer vídeos assim, não voltados para transmissão ao vivo, mas ó, um aplicativo chamado Irium Webcam, que você transforma o seu celular em uma webcam. Camo, também, mesma coisa. OBS Virtual Câmera. A maioria aqui são aplicativos que transformam o celular em webcam. Então você pode estar fazendo transmissão ao vivo na sua igreja através do Rollyrics. Então, geralmente a transmissão ao vivo durante o culto são aquelas igrejas que tem a tela no meio da apresentação das mídias e duas telas ali mostrando ali a filmagem do culto, né? São igrejas grandes na maioria, mas se tiver na sua, você pode fazer diretamente pelo Rollyrics também, ok? E aqui embaixo é o tal do play pause. Então, né, não tem segredo, a parte do volume aqui, né? Esse globinho aqui, antigamente o Rollyrics você poderia transmitir vídeos do YouTube diretamente só copiando o link. Hoje em dia não é mais possível fazer isso, né? Então acaba sendo sem ter muita utilidade mesmo aqui essa parte aqui. E esse íconezinho aqui, parecendo um monitor, ele mostra que o conteúdo do VLC Player está ativo, está sobrepondo, está aparecendo na sua tela de projeção. Nada mais que isso. E aqui também, ó, mostra que você pode fazer pelo mouse o play pause e tirar o arquivo que você está projetando. Ficou entendido? O VLC Player é isso, não é difícil, não é complexo, é muito simples na verdade, mas já mostrei a importância, né, dessa ferramenta dentro do Rollyrics. Tanto que rendeu, né? É tão importante que rendeu, já passei, estou indo para quase 30 minutos de vídeo aqui e rendeu o assunto, ok? Agora eu quero trazer outras questões. Se você ficou no vídeo até aqui, se você teve saco para me aguentar falando morto, falando igual me arrastando aqui para falar igual a turma fala, mas eu agradeço e eu quero trazer uma questão muito interessante. Eu tenho poucos inscritos, estou começando agora esse projeto, mas eu recebo alguns comentários muito bacanas. Alguns comentários que complementam o conteúdo que eu quero trazer
e que me fazem perceber que eu preciso trazer mais coisas. Algumas dúvidas que as pessoas mandam nos comentários, que às vezes pode ser a dúvida de muitas pessoas, e eu acabei não pensando aqui no meu cronograma de aulas. Então, com isso, eu já percebo que lá na primeira aula eu disse que seriam 10 aulas. Talvez sejam bem mais que 10 aulas. Para a gente trazer um conteúdo completo mesmo. Para que seja o melhor conteúdo de Rolyrics aqui dessa internet. Então, alguns desses comentários muito interessantes. Por exemplo, aqui, ó. Alan Brazucci. Uma coisa que eu notei agora, acredito que ao adicionar uma nova música e ao marcar a opção salvar tema para a música, você vai estar fazendo essa música ser sempre apresentada com esse tema e não mais com o tema padrão. Isso pode ser ou não pode ser desejado. Escolha bem. Esse comentário é muito interessante. Deixa eu colocar uma música aqui. Eu tive que instalar o Rodrigues de novo, então eu acabei perdendo algumas configurações que eu tinha feito aqui, mas vou colocar aqui, grande é o Senhor. Aqui, ó. Beleza, eu não vou fazer aquela configuração da aula ali, só vou salvar para dar esse exemplo. Aqui, salvar tema para a música. E o que o Alan estava dizendo? Que a gente pode optar por fazer isso ou não, porque fazendo isso eu tenho sempre aquele mesmo tema para aquela música, né? Então isso pode ser desejado ou não ser desejado. Beleza, correto. Aí eu quero dar uma opção melhor, talvez seja melhor, porque eu posso trocar esse tema no meio da música sem precisar voltar aqui para essa tela de edição, que é simplesmente por aqui, ó. Eu tô com a música selecionada e eu modifico o tema aqui para ela. E quando eu iniciar, pronto. Tá vendo? Estão vendo aqui na telinha? Então eu modifico o tema para essa música, ok? Ó, mudei tudo certinho, beleza? Então fica muito fácil, muito acessível de você resolver esse problema. Mas obrigado aí, Alan, né? É importante, tem gente que possa ter essa mesma dúvida. E eu procurei trazer uma solução, né? Porque você salvar um tema inicialmente é uma questão opcional mesmo, e que para mim remete à organização. Literaturalmente 418. Já uso o Rolyrics e aprendi muito fazendo como você indicou nas aulas passadas, apertando todos os botões. Boa. Mas eu quero aprender mais ainda e por isso estou vendo suas aulas, que são ótimas. Um atalho para projetar a música, depois de selecionar a música, pressiona o teclado Shift mais F5, que vai direto para o primeiro slide da música. Parabéns pelo conteúdo. Pô, essa foi boa, hein? Lembra que eu falei que é mancada a gente iniciar, colocar na tela de projeção o título, o autor da música, que ia dar uma dispersada e tudo? Então, esse literaturalmente 418 mandou bem, né? Manda lá o F5. Aqui para mim só não precisou nem do Shift, tá? Mas se só o F5 não funcionar, pode ser o Shift, às vezes o FN também, que é para ativar a tecla dos F5, F6 ali, tudo, já funciona. Então gostei, vai ajudar muito a galera, me ajudou pra caramba. Obrigado aí literaturalmente. Luciane Carvalho, boa noite, irmão. Estou aprendendo muito com suas aulas. Antes de conhecer seu canal, eu assisti em alguns vídeos a possibilidade de formatação da letra antes de salvar. Eu acho que seria importante frisar esse ponto, porque agiliza a edição manual. No minuto 4:08 daquele vídeo lá que eu ensino as letras como adicionar a letra de música, tudo e alguns conceitos. Um pouco antes de você salvar a letra, tem como alterar na formatação de 4 linhas para 2 linhas. Não sei se me fiz entender. Entendi claramente. Luciene Carvalho 5336. Gostei, hein? Ó, muito simples isso e realmente ajuda. Aquela questão que eu falei, muito texto num slide só, não é legal. Tem gente que discorda e tudo bem. Mas quanto menos texto, melhor. Tá? Então eu vou colocar aqui casa favorita como exemplo. Vamos ver. Detalhe que essa opção que ela diz tem música que não funciona, mas a maioria das músicas dá certo. Ó, então vai aqui, ó, seleciona a música, formatação super wide, padrão 2 linhas ou 4 linhas aqui, ó, certo? Então isso aí já agiliza nessa questão, não muito texto para a mesma música, para pro mesmo slide.
feito. Ó, tudo duas linhas e algumas frases que convém, segundo a música, né? Uma linha só. Detalhe, ali na opção de formatação, eu acabei deixando passar batido no vídeo, mas vocês viram que tinha opção ali do super wide e o padrão. O que que isso significa? O super wide, ele vai respeitar o que você está colocando, o super wide duas linhas por slide, né? Só que ele vai distribuir o texto horizontalmente, ou seja, vai acabar ficando muito texto de qualquer forma, vai diminuir as margens laterais e vai diminuir o tamanho da letra. Então sempre optem por deixar no padrão duas linhas. E ainda assim, nessa tela de configuração, dá uma mexida ali, coloca as configurações para que você tenha o controle de como vai ser apresentado cada slide. Isso ganha tempo e foi uma excelente dica. Obrigado, Luciene. Deixa eu ver. Obrigado, Luciene. Obrigado pela dica, tá? Samuel Vilhena, 4170. A paz de Cristo, meu amigo. Ótimo canal. Obrigado. Tem uma dúvida em relação ao Rollyrics, que pode ser simples, mas que para mim está um pouco complicado. Eu quero poder mexer no programa à vontade enquanto o papel de parede está transmitindo na projeção ao público. E poder assim mostrar o que eu quiser quando eu quiser para a igreja ver. Pode, por favor, me explicar a configuração certa? Porque eu já vi outros vídeos sobre isso e não ajudou muito. Eu gostaria de ter visto na prática, sendo pelo Datashow. Ó, eu tô desprevenido aqui, eu não tô pelo Datashow, eu tenho uma segunda tela aqui. Deixa eu ativar para você ver. Eu acredito que vai te ajudar, meu amigo. Seguinte, ó, vocês estão vendo minha segunda tela ali com uma informação nada a ver, porque não tem nada projetando, né, ainda. Deixa eu minimizar aqui que vocês vão ver literalmente só o meu plano de fundo. O meu plano de fundo é esse. Digamos que no momento o telão da igreja, minha igreja vai estar vendo essa tela. Só que antes de eu mostrar o que pode ser feito, um atalho muito simples no teclado. Porque assim, você vai ter um computador, que é a fonte ali da projeção, a área de trabalho do Rollyrics, e uma tela que você projeta. Eu vou mostrar isso na prática, a gente está mudando de igreja e a gente vai instalar a projeção essa semana lá e eu vou mostrar como é que faz tudo isso aí. Mas ó, para você que não entende, você vai precisar de um computador, um datashow e uma tela. Computador, datashow e uma tela. Do computador vai sair um cabo HDMI ou VGA que vai ser conectado no projetor e o projetor vai enviar a imagem para essa tela. Então, o seu computador precisa reconhecer essa segunda tela aí que é conectada através desse cabo. Talvez a sua dúvida seja essa, ou eu não tenha entendido certo. Um atalho muito simples no teclado resolve. O Windows P. E aí você vai colocar nessa opção aqui. Se já estiver conectado, você vai clicar no estender tela. E aí o Rollyrics vai já reconhecer essa segunda tela e vai enviar só os conteúdos que você quer enviar para o telão. Enquanto essa tela de trabalho aqui fica completamente protegida, só você vê ela, ok? Beleza, agora a área de trabalho. Primeiro, se você não configurar nada do Rollyrics, é importante que você tenha a área de trabalho, o plano de fundo da área de trabalho com a logo da igreja ou uma tela sem nenhuma informação. Ou você pode vir aqui, ó, uma configuração inicial, que depois eu vou voltar para essas configurações iniciais, porque eu queria. O meu objetivo com esse curso é que você primeiro opere bem o Rollyrics e depois mexa ali nas configurações mais detalhadas ali. Mas eu vou adiantar isso aqui. Vai em arquivo, vai em configurações, vai em papel de parede e você coloca um papel de parede que você queira. Eu já tenho um aqui, né? Mas você pega qualquer imagem que você queira utilizar. Vai em exibir papel de parede, né? Se precisar preencher a tela não acabar sendo no formato certo, clica em preencher ali tudo, né? Exibir relógio, tu tá vendo ali no cantinho? Exibir relógio, mas esse aqui fica feio. Estender, né? Aqui não precisa porque eu já tenho o formato certo. E vai em OK. Ok? Aí a minha segunda tela já é essa, meu papel de parede. Fechou? Só que eu vou tirar aqui porque atrapalha para eu mexer no programa que eu uso para gravar a tela aqui, tá? Então, e aí toda vez que você der ESC, toda vez que você sair e não estiver projetando nada, vai estar essa tela. Uma última aqui, ó. User FT9IC3BC6T. Nossa.
Preciso de uma resposta bem objetiva. Assistir vídeos para aprender a aumentar a letra do louvor, o que vocês chamam de fonte, entre parênteses. Mas os vídeos não são objetivos. Eu trabalho com DataShow na minha igreja há pouco tempo e configuramos o computador, a fonte ficou muito pequena e não consigo aumentar. Eu mostrei isso, talvez não tenha ficado objetivo, né? Comentem aí se ficou objetivo que eu dou uma melhorada. Quem não achou objetiva a minha explicação, me avisa aí que eu vou rever, tá? Qualquer coisa eu gravo de novo, não tem problema não. Mas você pode aumentar a fonte aqui, ó. Configurando. Primeiramente, você pode aumentar a fonte aqui mesmo, né? Você vai aqui no slide e aumenta o tamanho da fonte, nessa configuração aqui, ó. Ficou bem grande. Mas talvez não deixe muito grande, esteticamente fica mais feio, ok? Salvando o tema, você pode configurar também, por exemplo, vai aqui na biblioteca de temas, ó, edita, clica botão direito em editar, e aí deixa eu ver se é aqui, você aumenta o tamanho da fonte aqui também. Vai editar temas e vai nas configurações da fonte aqui. Salva o tema e sempre que for aquele tema vai vir com a fonte do tamanho que você modificou, ok? Era isso, meu povo. Se ficou até aqui e não comprou o pacote de loops para Rolirix, compra 10 pila, ajuda esse ministério a crescer, ajuda esse projeto Mídia para Pequenas Igrejas a alcançar mais mídias de pequenas igrejas. Mas quem comprou, tem alguns comentários aí, quem já comprou, só falou bem, deu um feedback bacana. E você que comprou e ainda está assistindo, teve paciência. Meu Deus, passou de 30 minutos esse vídeo, eu achei que seria 15 no máximo, cara. Ai, mas espero que não esteja chato. Se você que comprou está assistindo até agora, dá um feedback, faz um stories lá no seu Instagram, marca lá o @mídia para pequenas igrejas, como é que está sendo o uso. Dá um depoimento aí nos comentários ou lá, lá na página onde você comprou mesmo. Dá um depoimento positivo lá, ou dizendo, dá um feedback do que você achou. Teve gente que achou que teve uns loops aí meio que deixa o pessoal meio tonto. Eu concordo, mas é legal isso aí também. Tem uma mescla bacana aí de estilos de loops, tá? Mas eu vou deixar o link aqui embaixo para você, tá? Eu queria mostrar aqui, mas se vale a pena, você vai gostar. Porque o vídeo já tá longo demais, já tô até preocupado aqui de não ser legal. Mas tudo bem. O link da compra do loop, do pacote de loop, mais de 100 loops, altíssima definição, já pronto para você só colocar dentro do Rollyrics e utilizar como como plano de fundo aí, como temas de música, de Bíblia e tudo mais. Coisa boa mesmo, tem várias categorias, 16 categorias de temas. É só pegar, baixar e utilizar, gente. Pega, baixa, utiliza. Dezão no Pix, facinho. Dá uma moral aí pra gente. E é isso aí, gente. Obrigado por acompanhar mais esse vídeo chato aí. Tchau.